Boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais uma aula de matemática, né? E hoje iremos estudar o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje é proporcionalidade. Vamos dar continuidade a nossos estudos sobre proporcionalidade, né? A unidade temática é geometria. E hoje iremos estudar o Teorema de Tales. Esse conteúdo está tem no livro de vocês, está aí, é referente à página 89 a 93 do livro de vocês. Vocês podem acompanhar pelo livro também, certo? Porque a aula está feita de acordo com o livro de vocês. Então, vamos entender o Teorema de Tales. Vimos na aula passada, vimos o que ocorre quando um feixe de retas paralelas divide uma reta transversal em segmentos de retas congruentes, ou seja, em segmentos de retas iguais. Agora vamos estudar o que acontece quando os segmentos de retas determinados por um feixe de retas paralelas sobre uma transversal não são congruentes, ou seja, não são iguais, e cuja medida de comprimento são números racionais. Então, considere um feixe de três retas paralelas, R, S e V, cortada por uma reta transversal, T. Tracemos outra reta transversal qualquer que chamaremos ela de U. Então, temos aqui três retas paralelas, a reta S, a reta R, a reta S e a reta V. E nessas retas a gente traçou as retas paralelas e nessas retas paralelas a gente traçou as retas transversais, a reta T e a reta U, que são transversais a essas retas paralelas. Note que essas retas T e U, elas intersectam as retas paralelas em alguns pontos. Ao traçar a reta paralela, ela intersecta nesse ponto, que chamaremos ele do ponto A. Esse outro ponto aqui na reta S, que chamaremos de ponto B, e aqui na reta V, que chamaremos de ponto C. Ao traçar uma reta transversal a essas retas paralelas, que chamaremos essa outra reta de U, ela intersecta a reta R, e nesse ponto aqui, que chamaremos o ponto E. Na reta S, ela toca aqui nesse ponto, que chamaremos de ponto F, e aqui na reta V, ela intersecta nesse ponto que chamaremos de ponto G. Então, nesse caso particular, o segmento de reta AB é igual ao segmento de reta AB é igual a X e BC é igual a 3x, ou seja, a medida de comprimento dessas retas, de segmento de reta AB é x, e a medida de comprimento de reta do ponto BC equivale a 3x. Então, AB, a razão entre AB é igual a 1x, é igual a razão entre 1x e 3x. Logo, a razão desses segmentos é 1/3. Então, se você medir o comprimento das retas E, F e FG, poderá constatar que, salvo alguns pequenos erros de medição, que o segmento EF é igual a Y e o segmento FG é igual a 3y. Ou seja, a razão do segmento, desse segmento aqui, E e F, entre o segmento FG, é igual a 1y, é igual a razão entre 1y e 3y. Logo, a razão desse segmento de reta também é 1/3. De 1 para 2, podemos concluir que a razão entre AB e BC é igual à razão entre EF e FG,
ou seja, as medidas de comprimento A, B, C, E, F, AB, BC, EF e FG formam o quê? Formam uma proporção. Agora vamos demonstrar, ou seja, deduzir essa propriedade que mostramos, que ela vale sempre para qualquer feixe de retas paralelas intersectado por duas retas transversais qualquer. Consideremos as retas A paralela a B e B paralela a C, que determinam sobre um transversal os segmentos de retas AB e BC, e sobre a transversal os segmentos de retas AB, A' e B' sobre o segmento de reta B' e C'. Ou seja, é o que demonstra essa figura aqui abaixo. Então, vamos demonstrar que o segmento de reta AB e BC tem a mesma medida de comprimentos racionais, ou seja, são proporcionais ao segmento de retas A' e B', ou seja, a razão entre AB e BC é igual à razão entre A' e B' e C'. Dividimos o segmento de reta AB em partes iguais e o segmento de reta BC em que partes iguais, todas de medidas de comprimento x. No exemplo anterior dado, P é igual a 3 e Q é igual a 2. Pelo que vimos na propriedade anterior, ao traçarmos as retas paralelas indicadas em verde, elas determinam em S segmentos de retas congruentes. Nesse caso, indicamos as medidas delas, de comprimento delas por y. Assim temos a razão entre o segmento AB e BC é igual a P vezes x e Q vezes x. É igual a P, a razão entre P e Q. O segmento de reta A' e B', a razão do segmento entre o segmento de reta AB, A' e B' e B' e C' é igual a P vezes Y e Q vezes Y, que é igual a P vezes Q. Ou seja, comparando as igualdades 1 e 2, podemos escrever a proporção AB, que é a razão entre AB e BC, é igual à razão entre A', B' e C'. Esse é o teorema de Tales. Ou seja, segundo o teorema de Tales, ele afirma que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos de retas proporcionais. Observação: a demonstração pode ser estendida para dois feixes com mais de 3 retas paralelas, e os matemáticos eles já provaram que a proporção entre a razão de AB e BC é igual à razão entre a B' e a B' e C'. Vale também para quando as medidas de comprimento AB, BC e a B' e C, A e B' e C' são números irracionais. Observe o exemplo a seguir, vamos aplicar o teorema de Tales na resolução do exemplo a seguir. Então, o exemplo diz o seguinte: no exemplo abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3, e quantos metros de comprimento deverá ter o muro em que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas, ou seja, esse terreno aqui, ó. Então, o muro que faz frente com a Rua das Rosas, na imagem, pode ser visto como um segmento de reta proporcional aos segmentos de retas que representam o muro que faz frente à Rua das Margaridas. Então, poderemos aplicar o teorema de Tales para fazer a resolução. Então, a imagem do enunciado pode ser representada por 3 retas paralelas intersectadas por 2 retas distintas e transversais. Então, vamos usar o teorema de Tales para calcular a medida do comprimento do muro do terreno 2, que dá frente para a Rua das Rosas, na figura ao lado. Essa medida ela está representada por x. Então, essa figura aqui ao lado, ela está demonstrando
a figura do desenho, por meio do teorema de Tales. Então, a razão entre o segmento RS e SO na reta U, ela pode ser demonstrada dessa forma. A razão pode ser escrita na forma da razão entre x e 20, que é igual também à razão entre 24 e 15 da reta T. Então, temos, fazendo a multiplicação aqui dos meios pelos extremos, x vai ser igual a 15, vai dar 15x igual a 20 vezes 24. Ou seja, podemos demonstrar também dessa forma. X é igual a 20 vezes 24 dividido por 15. 20 vezes 24, o resultado dessa multiplicação vai ser igual a 480. E 480 dividido por 15 dá igual a 32. Ou seja, x equivale a 32. Aqui, então, o muro que deverá ser construído deverá ter 32 metros de comprimento, certo? Aqui está a referência das nossas aulas, né, que é baseada no livro de vocês, no livro didático de vocês. E para a nossa atividade de hoje, vocês irão responder as questões 41, 42, 43 e 44 do livro de vocês na página 92. Vocês deverão responder no caderno somente as respostas e anexarem as respostas no Google Sala de Aula, certo? Qualquer dúvida, deixarei à disposição, podem mandar mensagem no PV.